Pois é, galera, a gente teve um papo aqui antes de começar a gravar. Mas, nada demais. Eu vou escrever uma coisa aqui no quadro, porque eu quero apresentar uma certa curiosidade, observar aqui uma certa relação. A relação que existe entre os vetores unitários de coordenadas esféricas e aqueles que existem e aqueles da base cartesiana. Esse azul. Isso daqui a gente é só derivar as componentes de vetor posição, escrito em termos de coordenadas esféricas, não há nenhum segredo nisso. E a relação inversa. Daí sim, inverter essa matriz. Isso daqui é útil se vocês quiserem expressar o rotacional em termos de coordenadas esféricas. Divergente também. Isso aqui é a relação direta e inversa. Ótimo entre sistemas de coordenadas cartesianos e tal. Tá gravando, né? Yeah. Tá gravando? Sim, faz um tempo. Não. Aquilo ali só foi meio que uma, sabe? Isso aqui é primeiros 30 minutos, 30 segundos, uma hora de make-up, depois começou a história. Só tava ligando. É um trabalho árduo inverter uma matriz desse matriz. Não é tão árduo assim, mas é. Se fosse bem maior, computacionalmente se transforma no inferno, né? Quem trabalha com cálculo numérico deve saber o que índice. Mas olha só, uma curiosidade dela. Elas são muito parecidas, né? Tanto a direta quanto a inversa. Inclusive, olha só que curiosidade. A linha daquela é igual a coluna dessa. Essa linha aqui, está nessa coluna. Essa linha aqui, está naquela coluna. Certo? Vocês duvidam que elas são inversas? Não, né? Acho que não tem sentido. Nós vamos multiplicar essa linha aqui por essa coluna aqui. Se eu multiplicasse, dava seno quadrado por seno quadrado. Seno quadrado dá 1, né? Certo? Então vocês podem continuar vendo, quando vocês vão ver que é a inversa. Então, uma curiosidade, então, se eu pegasse coordenadas esféricas, certo? E eu dissesse que isso daqui é algo do tipo R, certo? Que propriedade tem R? Certo? Ou seja, muito semelhante àquelas das rotações que a gente fez, rotações rígidas,
Tá? Tem dois sistemas de coordenadas cartesianos. O que é diferente aqui é o fato de que essa transformação de coordenadas é local, no sentido de depender dos pontos da tua variedade, que o espaço euclidiano é uma variedade de última instância. Essa curiosidade eu vou voltar a ela daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou só colocar aqui o último resultado que a gente derivou ontem, que era o seguinte: a relação entre os cossenos diretores entre quaisquer dois sistemas de coordenadas ortogonais. A relação física. Não sei se vocês notaram, se vocês se lembram disso. Essa é bem interessante essa. Eu vou ver como é que eu poderia ver como é que o fator de escala se transforma. Uma forma interessante de ver isso é o seguinte: eu vou multiplicar um dos lados por HI' e a HI'. Vai ficar HI ao quadrado del QI del QN' igual a HN' del QN' del QI. Certo? Eu poderia, por exemplo, se eu soubesse as fatores de escala coordenadas cilíndricas e esféricas, a gente sabe eles, na verdade. O HE, coordenadas esféricas, é 1, o Hθ é igual a E, e o HI é igual a S, e em coordenadas polares, o Hρ, coordenadas cilíndricas, o Hρ é igual a 1, o HZ é igual a 1, e o Hφ só é, né? Então, se vocês Hφ truque da linha, se vocês pegarem as leis de transformação de um para o outro, colocarem aqui, tenho certeza que isso vai ser satisfeito. Tá bom? Vamos continuar aqui nessa nossa saga de derivar como que a galinha se transforma quando eu passo de Q para Q', certo? De Q' para Q'. Eu vou utilizar a regra da cadeia. Sempre existe um número finito de alternativas para utilizar a regra da cadeia. Ou você cai no beco sem saída, ou você cai em algum resultado útil. Certo? Mas eu quero saber a galinha em termos dos Qs aqui, desse lado, em termos dos Hs, sem linhas. Então eu vou dar um jeito de eliminar esse fator. O jeito de eliminar esse fator é multiplicar ambos os lados por. Quem tem uma ideia? Pelo que você multiplicaria? Por exemplo, de que embaixo. Aonde? Eu faria assim. É exatamente isso que eu sou. Mas eu não André disse. Você disse assim. HN' ao quadrado del Q' del QI del QI del QM'. Eu revoguei a notação de soma, a conversão gasta, tá? Então, isso aí não tem uma soma implicada sobre mim, ok? Então, eu estou utilizando soma, desculpe, não há sentido eu dizer uma coisa dessa e escrever isso. Tá? Agora eu vou somar sobre I, certo? Somar sobre isso. Eu vou somar sobre I. Ok? Quando eu somar sobre I, o que eu vou obter? Eu vou obter igual del QM minha del QM minha. Eu não escolhi um índice alternativo aqui, porque a gente está sendo muito sempre um sistema de coordenadas ortogonal, então vai sempre ter um delta
delta de ambos os lados. Você nunca não vai trazer muita informação. Certo? Então a gente sabe, isso aqui é 1. Não, é HM. Esse fator aqui é igual a 1, né? Então a gente tem que HM' ao quadrado. HM' ao quadrado é igual a somatório em μ e HI ao quadrado é o QI. Certo? Para aqueles que estavam me perguntando sobre relatividade geral antes, não sei se vocês já viram ou conhecem essa regra de transformação. Ó, derivadas das antigas em relação às novas coordenadas, soma sobre I. Muito semelhante à regra de transformação das componentes tensométricas, né? Que de fato é. Certo? O que é, ou vocês já devem ter visto em alguns livros de cálculo integral tridimensional, que se define o seguinte: não é à toa que a transformação é assim, certo? E a gente depende disso só com produtos escalares, então, operações que não envolvem nada adicional, nenhum abracadabra. As situações são coordenadas, coloca o vetor posição, coloca derivados parciais, derivados parciais, derivados parciais. Certo? Eu vou apagar essa curiosidade, que eu digo que é como se fosse que você rodasse o sistema de coordenadas cartesiano em cada um dos pontos de forma distinta. Né? Daí você faz um campo vetorial. Φ vai ser tangente aqui, assim por diante, teta, como se você girasse esse temporário cartesiano dessa rotação em cada um dos pontos, de forma distinta. E a rotação depende do ponto que você está. Tá? Isso aqui que eu escrevi, né? A gente viu ontem, né? Isso daqui é somatório sobre J, 1 sobre HI del XJ del QI EJ. Tinha uma relaçãozinha, né? Essa relação de grupo não preciso colocar mais no quadro, porque essa daqui é genérica. Vocês percebem que é a mesma coisa? Porque aqui, o que é o fator de escala nas coordenadas cartesianas? É 1. Tem um H1, HI, HJ. Assim. Tá? Isso daqui é a nossa, aquela L e J, né? Isso que eu coloquei ali. Ok? Agora a gente construiu isso intencionalmente como bases ortonormais, né? Então eu posso fazer o produto escalar de AI por AJ. Né? AI escalar AJ. Ok? Isso aqui é somatório. Agora vamos fazer um exercício de índices múltiplos, né? Perceba que eu já tinha usado como índice múltiplo. Somatório sobre K de L IK EK somatório sobre L KL JL e L. Certo? Igual. Somatório do K em L. L, IK, L, JL, EK, escalar e L. Esse sistema de partida é ortonormal. Logo, delta KL. O resultado é que a gente perde uma dessas somas. Vou substituir a soma em L porque o L é muito feio. K
RK, RJK. Certo? Mas ó, nós construímos intencionalmente essa base com o seu vetor normal. Então isso daqui é delta IJ. Certo? Sabe quando a gente faz não sei se isso é muito enfadonho, mas quando a gente faz a definição do produto potencial, certo? A gente multiplica as linhas pelas colunas. Então, se a gente quiser interpretar isso aqui como um produto potencial, a gente tem que fazer um esqueminha aqui, ó, certo? Se a gente identifica isso com o primeiro índice como linha, o segundo é coluna, certo? Então eu daria esse nome com a coluna aqui. Não consigo identificar isso como coluna potencial. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar a transposta aqui e mudar os índices de posição, que é exatamente o que significa a transposta. Certo? Então esse é o resumo, então, esses são os elementos da matriz de identidade. Disso eu tiro que as matrizes que rodam que transformam os nossos vetores unitários, são ortogonais. Localmente ortogonais. Entre quaisquer dois sistemas coordenadas, não só entre as espectros. Certo? Então, vocês, na hora, se vocês souberem a relação direta de transformação, se vocês sabem que você fez uma construção do sistema ortogonal, na hora você sabe que a transposta é inversa. Você só transpõe ali, obtém os vetores unitários, um para a outra. Data luz. Por isso que às vezes essas coisas gerais acabam sendo úteis no dia a dia. Mas são sistemas ortonormais para sistemas ortonormais. Isso. Normalizar sempre. Quando você normaliza a base, acontece o seguinte, você não precisa se preocupar em quanto que a base interfere na magnitude das suas quantidades físicas vetoriais. Os componentes dizem já praticamente tudo. Se você for tirar um módulo de uma base que não é normal, normalizada, você vai ter que se preocupando como que o vetor unitário se espicha ou encurta quando você vai andando pelo espaço. Ele está lá só, o vetor unitário, ele está lá só para dizer uma direção. Esse que é, a gente acaba sempre tendo que fazer isso. Se vocês, eu não fiz um comentário aqui, mas eu acho que eu vou fazer, porque eu vou entrar, é que quando você está trabalhando a base não ortonormal, os componentes não necessariamente têm a mesma dimensão. Por exemplo, o gradiente. Del psi, del R, del psi, del theta, del psi, del phi. Certo? São componentes genuínas de um vetor. Só que a base que a gente projeta esses componentes para fazer o vetor de fato não é ortonormal. Nesse caso, isso aqui tem dimensão de campo dividido por distância, mas aqui tem dimensão de campo dividido por nada. Não tem dimensão de campo, tem dimensão de campo. Certo? Existe um outro conjunto de componentes que é 1 sobre del psi del R, 1 sobre R quadrado del psi del θ, outro é 1 sobre R quadrado seno quadrado de θ del psi del φ. Certo? Também são os componentes do vetor, só que não na base ortonormal. Tá? Eu acho que vou falar dessas duas bases se conseguir dar tempo. Observe aqui, dimensão de campo por distância. Campo por distância ao quadrado. Campo por distância ao quadrado. Certo? Tem dimensões distintas. A gente usa a base normal, normalizada, justo às vezes por causa disso. Porque a gente consegue olhar para os componentes e ver a mesma interpretação física para cada um desses componentes. A matriz que você identificou como RJ, ela é a matriz jacobiana? Matriz jacobiana? Não. Ela não é a matriz jacobiana. Porque tem um fator de escalinha aqui. Não pode ser a matriz jacobiana. Interessante, né? Como é que será que ficaria se eu fizesse uma transformação com que linha aqui? Certo? Como é que ficaria se... Porque olha só, a minha brincadeira. Eu sei as relações entre essa base aqui e a base cartesiana, mas entre duas bases quaisquer.
certo? Ele vai passar por um sistema de coordenadas ortogonal qualquer, por um sistema de coordenadas ortogonal qualquer. Como fica? Né? E aí já começa a entrar as ideias do campo tensorial, ficar passando de sistemas de coordenadas para sistemas de coordenadas. Então vamos lá, como é que a gente poderia fazer para inserir o quilímetro? Regra da cadeia. Né? Vamos colocar mais um índice somatório sobre J e sobre K agora. 1 sobre o HI, que não está somado. Del I linha K. Del Q I. Del X J. Del Q linha K e J. Certo? Utilizei a regra da cadeia e coloquei uma linha no meio. Tá. Olha só. Vamos separar esse fator aqui e esse H. Tá? Vamos deixar assim. O somatório sobre K, 1 sobre HI, del K linha, del QI. E o outro é somatório sobre J, del XJ, del Q linha, K e J. Certo? Agora olha só esse vetor que curioso, essa quantidade que curiosa que ela é. Certo? Vocês concordam comigo que ela é H K linha A K linha, certo? Porque se você olha aqui, se você o it não está somado, você passa para cá, vai ter essa estrutura, que é idêntica àquela, certo? A diferença da linha, por isso que vai linha 1, certo? Legal, né? Então a gente tem somatório sobre K, de HK linha HI, del QK linha, del QI AK linha. É assim que se transforma a base. É, da mesma forma que antes, você vai ter 2 quaisquer. Tem esse fatorzinho aqui. Olha aqui, vocês já. Aqueles que já estudaram na já geral, né? Estão percebendo um quadradinho aqui, de lei de transformação. Tá? Acho que dá para apagar aqui, né? Não sei se vai utilizar isso aqui. Tem como apagar isso aqui, tá? Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui no quadro a seguinte informação. Ó, o HI, eu vou passar para o lado do HI, aí, certo? Igual somatório do K. Del Q K linha, del Q I, HK linha, AK linha. Certo? Vou deixar assim. Ó, se eu estou multiplicando só por um fator que é um escalar, né? Escalar no sentido. O escalar no sentido do espaço vetorial, tá? É um elemento do corpo do espaço vetorial, tá? Não necessariamente seja um escalar, tá? Aqui, por exemplo, a hélice no teto não é um escalar. Tá, vou deixar isso aqui. Tem uma outra forma de escrever isso daqui, né? Aquela outra forma, como é que é mesmo? Alguém consegue se lembrar? Vai o HI em cima. Certo? Dessa outra forma vai ser outra coisa curiosa. Tá? Então vamos lá. Nós queremos colocar uma linha na cidade. Então vamos fazer igualzinho a gente fez antes? Somatório J, HI,
somatório K, del Q linha H, del X J, del QI, del K linha QJ, ok? Agora a gente faz o seguinte, somatório K, HI, del QK linha, del XJ, não, del QI, del QK linha, del Q linha, somatório, J, o que sobrou? Del QK linha, del XJ e J. Isso. Né? Agora, isso daqui, ó, nós reconhecemos como a gente tem que observar aqui, né? Não é, olha lá, a gente fez uma identificação diferente. Ó, o que aparece no coordenador, agora está derivando as novas coordenadas em relação às antigas, certo? O vetor que identifica é aqui, tá? Certo? Então isso aqui é AK. Certo? Ok. Então isso daqui nada mais é do que somatório de K de HI del QI del QK linha dividido por HK linha AK linha. Certo? Essa é a regra da transformação dele. E se eu quisesse deixar isso aqui uma coisa que mais simétrica? Né? Eu divido aqui, ó, o HI não está sendo somado, certo? Então eu poderia escrever o seguinte, que AI dividido por HI é igual a somatório sobre K del QI del QK linha K linha sobre HK. Certo? Ou seja, familiares aí. Certo? Eu preciso apagar, vou apagar aqui, né? Numa vez. Eu vou apagar tudo isso aqui que você copiou. Tá? Ok? Sem segredo, né? Regra da cadeia, regra da cadeia. Agora sim, nós temos praticamente tudo que a gente precisa. Se a gente precisar daquela relação entre como é que é o nome? Os conceitos diretores, ela é simples de lembrar, né? Ela é quase mnemônica, digamos assim. Você começa assim, ó, HM, se eu colocar uma linha aqui, vai com linha aqui, certo? Sim. E agora eu coloco um HI aqui, coloco o del QI aqui. Ok? Isso é igual. HI aqui, em cima, del QI aqui. E embaixo vai a linha. Tem? Ó, eu queria multiplicar eu só. Ó, eu percebo que eu escrevi entre coordenadas cartesianas, tá? Mas se eu pegasse entre dois sistemas de coordenadas quaisquer, que eu devia ter deixado aqui, por exemplo, isso daqui, ó, perceba que isso daqui, ó, é lá os conceitos. Sei lá, tem umas coisas lá. Não é só ortogonal entre os sistemas cartesiano e um curvilíneo. Entre dois curvilíneos quaisquer, se você fizesse a multiplicação dessa matriz aqui, ela pela transposta dela, você obteria 1. Tá? Vou verificar. Não vou verificar, senão eu não vou conseguir fazer o que eu quero, porque finalmente expressar o gradiente em qualquer sistema de coordenadas ortogonais. Isso aqui fica na cabeça se for necessário. Tá. O gradiente era assim, né? Gradiente. Uma escala. Era somatório sobre I da derivada de psi em relação a x, i e i. Parece muito particular de coordenadas cartesianas isso, né? Parece, não tem sentido. Mas vamos lá, vamos utilizar a regra da cadeia então. Vamos com um outro aí. Como é que a gente coloca a regra da cadeia aqui? Del Q, J, del X, I, del psi, del Q, J, E, I. Ó,
Vamos separar essas somas aí. Somatório em I del QJ. Por que isso? Porque eu estou observando esse índice de rotação. Eu quero achar um vetor aqui no meio, tá? Às vezes é importante explicar o porquê que tu faz algumas coisas. Assim como prestar atenção nas hipóteses. Del XI e I. E eu vou deixar aqui um outro somatório na frente, tá? J. Percebam que depois que eu somei em I, sobrou alguma coisa que é J. Ó. O que está faltando aqui? É J. Somatório em J. Vocês conseguem reconhecer essa função aqui? Diretamente assim não, mas vocês conhecem a outra versão dela, né? Está aqui. Alguém disse a resposta aí, né? AI sobre HI. Certo? Por quê? Porque é HI, dela, QI, dela, XK e K. Somatório sobre K. Tá? É o AK. Daí eu HI. Daí eu divido por HI. Daí ficou HI sobre A. Aí sobre HI vezes. Calma. I não. I eu estou somando sobre, tá vendo? É J. Desculpe, confusão. Mil desculpas. Tá bom? Del psi. Del que? J. Olha só, olha aqui. Olha a cadeia. Tirada. Agora, vocês sabem muito bem como é que eu acredito em pegar esférica, né? Del psi, del R. R0, Z0. Del psi, del teta. É teta 0 sobre R. O que é o H? H-teta? É R. E como é que você calcula o fator de escala? Vocês lembram disso? Estava escrito lá ontem. O HI ao quadrado é igual a del x, del QI. Mais especificamente, somatório em del x, del QI ao quadrado mais del y. Eu estou voltando aqui para as coordenadas x, y, z para deixar familiar, né? Porque às vezes a notação inicial é tão fria, que a gente esquece nosso velho amado sistema de coordenadas cartesiano. Certo? Então, se você sabe a lei da transformação, você infere, você sabe a próxima da escala, e pá, na hora, na gente de qualquer sistema. Depois de feito esse trabalho, depois de entendido essa estrutura. Tá? E você consegue calcular a direção de máxima taxa de variação de qualquer função em qualquer sistema de coordenadas. Ortogonais. Mas percebam que eu não preciso, percebam que para um vetor, ele não precisa ser expandido numa base ortogonal. Eu posso expandir o vetor nessa base. Isso aqui forma uma base. Concorda comigo? Se AK forma uma base, HK, AK forma uma base também. Certo? Tá, só um comentário. Vocês vão ver que eu não me lembro o nome, porque desse jeito que eu estou abordando o curso, eu posso causar uma confusão do nome. A palavra covariante, contravariante, que eu vou utilizar. Eu queria, inclusive, convencer vocês de que essa linguagem é enganosa, não é bonita, a palavra covariante, contravariante, não tem nada demais, né? Mas uma delas é uma base, eu vou chamar isso de base covariante, na verdade, mesmo que seja com um linha em cima. Os livros vão dizer, em geral, na relatividade geral, que essa aqui é um vetor contravariante. Mas tudo bem. É porque daí eu consigo adequar a linguagem e eu consigo mostrar o seguinte: se eu expandir um vetor nessa base, as componentes desse vetor vão se transformar como o inverso disso aqui. Tá, eu devo colocar isso no papel aqui. Porque tem um probleminha de linguagem. Eu até tenho medo de utilizar a própria linguagem. Mas estamos pegando, né? Agora vamos ver. Se eu transformasse disso daqui
para quaisquer outro sistema de coordenadas agora. Será que a expressão continua mesmo? Vocês querem que eu faça isso? Vocês conseguem ver que se eu fizer uma transformação de coordenadas aqui e eu utilizar essa relação aqui, então vamos lá, vamos fazer essa expressão aqui, bem interessante. Ó, então o que a gente tem? A gente tem que o gradiente de uma função acabada até o presente momento é a somatória em J de AJ. HJ é o psi. É o psi, é o quê? Certo? Fazer. Somatório sobre J igual a HJ. K, del Q linha K, del QJ, del psi, del Q linha K. O J e o J. É exatamente o mesmo padrão que a gente encontrou antes. Certo? Então o que a gente vai fazer? Vamos deixar o somatório em K esperando aqui. Vamos escrever o somatório em J. Aqui. HJ, del linha K, del J, del psi, del linha K. Certo? Agora a gente observa, olha a nossa lei de transformação. Deixa eu ver. É só um detalhezinho. Eu preciso da relação inversa. Vocês estão percebendo que eu preciso da relação inversa? Vai ser fácil, porque ela está bem. Certo? Como é que é? Tem um índice livre aqui. O K está morto. Tá? Não tem um índice livre aqui. Vamos utilizar o índice livre. Vamos usar ele. Vou colocar o somatório sobre I aqui. E vou multiplicar por um fator conveniente. Certo? Um inversinho aqui, com licença. Tá? Então eu vou multiplicar por del Q, M, linha, del QI. Certo? AI. HI, certo? Somo sobre I, ok? Daí fica soma sobre K, ok? Sobre K e I, sobre K e I. Deu do quê? Eu multipliquei por que fator? Eu multipliquei por que fator? Del Q, M linha, del QI, del QI, del QK linha, Q, K linha, isso aqui é um I. HK linha, H linha. Tá? É só o processo que a gente sempre fez, sempre fez. O que vai acontecer aqui? Aqui eu vou o I, certo? Vai ficar uma regra cadeia. Del QM linha, del QK linha. O que é isso? Delta KM. Delta KM. Isso? K. O I desapareceu já, né? O I desapareceu, ficou delta KM. Agora a gente soma sobre K, ou seja, a gente transforma K em M. Tá? Então isso aqui é igual a M, né? Linha. HM linha. Certo? Que é igual somatório I, Q, I, A, I, H, I, linha, M. Certo? Agora a gente observa aqui. O que é isso aqui então? Só que vamos ver os índices, né? Vamos fazer uma leitura disso daqui em relação ao lado. Eu somei sobre J aqui, né? Até sobrou. Sobrou o K. Então é AK. A mesma expressão.
Que horas são? Meu Deus, que cedo, a gente não começou 10h30 a aula. Ó, eu vou fazer mais uma coisinha aqui. Você tinha comentado que a gente nem sempre vai ter as relações inversas. Você não consegue ver explicitamente. As inversas, se determinante do Jacobiano for diferente de zero, existem literalmente durante a sua existência. Elas existem. Só que quando você quer fazer cálculo prático, se você não tem a inversa, quem sabe você não consegue inverter as relações. Se você conseguir. Mas, essa jogada que a gente fez, regra da cadeia, propriedades de fatores de escala, joga-nos direto para as respostas, sem precisar passar por aquele processo. Entendeu? Então, se você sabe as relações de x para q, quando você, determinando os fatores de escala, tudo para x nesse caso. Q para x? Você tem que ter x escrito e função. É que geralmente a gente escreve x, y, z em termos de alguma outra coisa. A gente, às vezes, transformação são escritas assim, por quê? Como é que a gente identifica superfícies verticais? A gente conhece coordenadas cartesianas, nossa intuição boa coordenadas cartesianas. A gente conhece superfícies a partir das coordenadas cartesianas. Certo? Então, a gente sendo essas superfícies que definem nossos sistemas de coordenadas, a gente conhece, como é que eu posso dizer? Elas em coordenadas cartesianas. Então, a gente conhece x, y, z em termos de Q1, Q2, Q3 em geral. Então, se a parte da R metafísica fica isso e é interessante em qualquer texto. Tá, gradiente. Legal, né? Eu acho. Eu queria falar mais das. Quem sabe deixa eu falar mais das transformações, porque eu estou falando das transformações entre os vetores de um sistema de coordenadas para outro, eles são sempre o mesmo, né? Não sei se vocês perceberam, desde que eu parti de del I, del psi e I, certo? Deixa eu matar isso aí. Desde que eu parti daqui em coordenadas cartesianas, eu nunca tirei o sinal de igualdade. Ou seja, é sempre o mesmo vetor. Igual, não mudou nada. Tá? Daí, o que é interessante de caracterizar os vetores pelas suas leis de transformação é que a gente fala das transformações das componentes. Quando a gente fala do vetor contravariante e covariante, a gente está dizendo as componentes contravariantes do mesmo objeto. As componentes covariantes do mesmo objeto. E não tem uma história. Covariante é porque se você olhar uma dessas bases aqui, se você olhar assim, se eu expandir nessa base aqui e eu chamar essa base de covariante, eu escolher convencionalmente que essa base é covariante, você acha que pode ver, devemos fazer, vamos ver que as componentes do vetor expandido nessa base vão se transformar com a matriz inversa dessa daqui, certo? De forma a manter o vetor no mesmo, sempre. Então a gente vai chamar, vai ter esse vetor de contravariante. Então, se a gente escolheu essa base e dar o nome dela de covariante, a gente vai chamar ele de contravariante. Porque se transforma ao contrário nessa. Mas se eu chamasse essa de contravariante, qual é o problema? Nenhum, é um nome. Então a gente chamaria as componentes do vetor como. Tem mais coisas aí, né? Mas só para dar uma ideia de que a gente tem vários tipos de componentes, são as componentes que recebem os nomes. Componentes covariantes, componentes contravariantes, componentes. Ortogonais. Tinha um detalhe, uma coisa bem interessante de falar, que tudo bem. Eu vou calcular aqui com vocês. Eu gostaria de discutir as transformações das componentes, mas eu acho que não vou fazer isso. Vocês querem ver o divergente? Calcular o divergente? Transformar o divergente em coordenadas quaisquer? Ortogonais? Ou discutir as leis de transformação das componentes do vetor? Por exemplo, se tivesse que é Fm', A', agora já estou começando a soma, tem que ser o mesmo vetor no outro sistema de coordenadas, M, A, I. Certo? Para ser a mesma entidade. Ok? Sim, isso é. A gente pode obter ambas as
componentes se os sistemas são vetor normais. O que é essa daqui? Esse aqui é o vetor, é o mesmo vetor. É F escalar a M'. E o que é essa componente aqui? É F escalar a M. Certo? Existe uma relação entre essas duas componentes. E vocês vão ver que essas relações vão se transformar, certo? Ou a transformação de uma com a outra, na verdade, mas vão ser inversas dessas aqui, obviamente. Daí vai dar para fazer o mesmo arranjo que a gente fez aqui com os fatores de escala, a gente vai poder fazer com essas componentes. E daí aparecer as famosas componentes covariantes e contravariantes no vetor. Que é aquelas que vão ser transformadas bonitinho, só com os elementos da matriz jacobiana. Tá? É importante perceber a conexão que existe diferença. Uma coisa é lá no livro Valente um vetor contravariante é aquele que se transforma dessa forma, e não te diz nada com isso. Certo? Para trocar o divergente, a mesma ideia do divergente, né? Usar intensivamente algumas propriedadezinhas dos fatores de escala. Tá? Que eu descobri um probleminha na derivação dele. Que eu não consegui utilizar a notação de soma até o final. Eu vou ter que, no momento, abrir a força no braço e escrever todos os termos. E tem uma coisa de notação inicial, eu percebi isso ontem, eu nunca tinha percebido isso na vida aqui. Uma coisa, eu vou descobrir como fazer isso, como montar. Quando você está trabalhando com notação de soma, digamos que os elementos da soma ali, eles são escravos do índice, certo? Então você pode mudar os índices de duas somas, pode fazer esse tipo de coisa. Mas é difícil em notação inicial você pegar uma porção dos termos de uma soma e jogar dentro dos outros termos, não todos. Seria o equivalente a mudar os índices. E tirar uma porção desses termos e jogar dentro da outra soma. Você não consegue fazer, eu não consegui fazer isso com notação inicial. Notação de soma. Tirar só uma parcela e colocar dentro da outra. Um rearranjamento de termos, que não é só troca de índices. Porque quando você troca o índice, você leva todos para cá, todos para lá. Eu quero só uma parte mais fácil. E nesse momento eu vou ter que abrir isso. Então vamos lá, o divergente. E o divergente é um dos mais curiosos, tem muitas coisas para falar do divergente. Eu posso apagar isso aqui, né? O divergente é um passo pelo laplaciano. Isso aqui é muito importante. E aí o laplaciano discute separabilidade, pontos de acumulação, whatever. Tá, o divergente para dar as características. Como é que é? Esse, né? Eu vou usar o A. Tá? Somatório sobre I, del A, x I, del x. Certo? A xi eu coloquei só para lembrar que são as coordenadas cartesianas. Aquelas que eu colocarei o índice I só, são as coordenadas ortogonais. Como é que eu tenho que inverter tudo isso daqui, né? A derivada em x, I. A derivada em x, eu consigo usar a regra da cadeia. Só vou colocar aqui, ó, del AX1, por exemplo, é igual a AX. AX2 é igual a AY. AX3 é igual a AZ. Tá? Como é que eu conseguiria agora a regra da cadeia? Tá? Eu consigo colocar x por quê? Mas e as componentes? Conseguimos expressar as componentes em termos de A1, A2, A3. Ou a era teta φ, ou a z, a rho, a φ. Como é que tu faz? Fiz muitas vezes.
multiplica pelo vetor unitário. Existem várias... Está estocado, né? Existem várias formas de expansão. O A pode ser expandido como somatório em I de A, X, I e I. Certo? E ele também pode ser expandido. Tem que ser o mesmo vetor de quaisquer outro. A, I, certo? Divertiu o desafio também. Mas tudo bem. Vou falar A. Se eu quero obter aqui, eu quero obter a componente XJ, o XI, eu multiplico por EJ. Né? Se eu multiplico por EJ, então o resultado sai A escalar EJ é igual a AXJ. Certo? Porque é uma massa ortonormal. Agora, se eu fizer isso do outro lado, isso daqui também é igual a somatório de I. AI, escalar EJ. E agora, quem é AI escalar EJ? Vocês lembram da cabeça? É o constante de vetor? Vocês lembram o constante de vetor? Escrito em termos das derivadas e das funções de escala? Existem duas expressões para esse constante de vetor, né? Vocês lembram dessas duas expressões? Uma delas é HI del XJ del QI. Concorda comigo? Uma dessas expressões. E qual é a outra? Certo? Deixa eu ver qual que é a expressão mais útil de ser utilizada. Tá. Você pode utilizar as duas, eu digo. Tem que ser matematicamente. Se vocês fizerem tudo certo, tem que ser levar as respostas certas. Mas algumas vias são mais convenientes. A gente descobre algumas na prática, outras com experiência. A diferença de prática e experiência. Essa daí. Tá? Só, deixa eu falar um pouco. Se vocês lembrarem que em coordenadas esféricas, um dos motivos de geralmente a gente utilizar essa segunda notação é porque as transformadas em geral são mais fáceis que as transformadas inversas. Então, sistemas de coordenadas mais complicados, isso é bastante relevante. Então, você pode escrever todas as quantidades. Em coordenadas esféricas, a gente pegou os elementos diferenciais em termos disso e os operadores diferenciais em termos das derivadas das novas coordenadas. Aqui a gente pode fazer a escolha. A gente está indo sempre para as derivadas das coordenadas antigas. Isso facilita bastante. Não precisa fazer muitas derivadas parciais. Só é a metade do trabalho, na verdade. Trabalho que a gente vai ter. Tá, vamos lá. O que é isso daqui? AI e J, né? AI e J. Então isso aqui é 1 sobre HI del X J del QI. Certo? Isso é legal, por exemplo. Quer ver uma coisinha? Vamos lá, vamos só fazer um exemplo em coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, né? XJ, eu estou somando sobre I, né? Então a componente X. Vamos pensar na componente X só. Eu quisesse obter só AX. Tá? Isso daqui seria A1 seria AR. Escolhendo R, fica como 1, 2, 3. AR. Agora, X aqui, né? Como é que é? X era igual a R seno de θ cosseno de φ, certo? Essa é a transformação. Agora, X ela tem que derivar em relação às três coordenadas. A primeira em relação a R. O HR é 1, né? Então não vai ali no fatorzinho. Agora, del X, del R. O primeiro termo, del X, del R. É? Seno θ cosseno φ. Agora o segundo termo, a θ. Dividido por Hθ, que é R, certo? Vezes a derivada de x em relação a θ. Né? Isso aqui é uma soma. Derivada em relação a R, derivada em relação a θ, derivada em relação a φ. Derivada em relação a θ aqui dá cosseno θ. Então dá R cosseno de θ, cosseno de φ. Mais
A φ dividido por L, seno de θ, derivado em relação a φ, Menos seno céu. menos L, Seno céu. seno φ. Tá? Então eu posso cortar aqui, né? Posso cortar aqui, posso cortar aqui, posso cortar aqui. E marca E o L também. Quero que vocês percebam, mano, como é que, às vezes, só olhando a notação com índices, a gente perde umas coisas. exatamente a primeira linha da É, exato. Agora tá de olho. Onde é que tá aqui? É exatamente a primeira linha da transformação de E, de EI. Cosseno, menos o seno. Só que no caso. Se transforma igualzinho à base. Tudo bem. Curiosidades. Curiosidades não, mas. Deu uma palha. Vocês podem fazer esse exercício, gente. É ótimo para você, às vezes, pra colocar na cabeça algumas coisas. Pega ali e faz derivada parcial. E depois você nunca mais vai precisar saber. Você só vai precisar saber os fatores de escala. Saber os fatores de escala, ponto todos os coeficientes da matriz de transformação, qualquer componente de um determinado em relação ao outro que você precisar, tu vai saber. Só saber os fatores de escala. Claro, é a transformação que une, obviamente, para saber os fatores de escala, precisa da transformação. Você saber que tipo de superfície tu está lidando, que tipo de problema tu está lidando, certo? Que você vai resolver um problema de potencial no toroide, do condutor, que é um toroide. A equação da base sobre o toroide. Existem as coordenadas toroidais. Acho que a gente vai trabalhar essas coordenadas toroidais. Tá. É isso. Agora a gente coloca aquilo ali na nossa teoria. Vou ficar com isso aqui. Pois é, só tem 10 minutos. Tudo bem. Vamos lá. Se vocês quiserem ficar mais, 15 minutos. Mais. Vocês que sabem. Primeiro pedir para parar, a gente para. Aquele que se manter, tá ligado? Dragão branco, filho lá do Mandanha. Acho que Bloodsport. Matei para terminar. Tá, somatório. Vamos fazer um negocinho aqui. Eu não quero perder o tempo com vocês descobrindo. Tá. Antes de usar a regra da cadeia, eu vou fazer o seguinte. Del x. Tá? E eu vou colocar aqui somatório em I e J. Tá? E daí eu vou I e K. E daí aqui vai ficar AK sobre HK, né? AK sobre HK. Del x I del K. Tá? E daí agora eu vou fazer uma derivada aqui. Somatório em I e K do quê? Do primeiro termo que é del x I de AK HK mais del x I del x I de del x I del K. Certo? Ele vem de ambos os termos. Agora separamos aqui duas somas. Somatório em KI. Tá faltando, derivou o primeiro vezes o segundo.
está sendo suficiente. Esse é o ponto de derivada. Del xi, del qk, mais ak, hk, del xi, del qk. Igual. Somatório K e I. Eu deveria ter sido mais inteligente e ter colocado esse termo aqui na frente, porque daí eu pouparia um passo. Não sei se vocês conseguem ver que eu estou somando sobre I aqui. E tudo isso aqui vai se transformar automaticamente, sem a gente ter que tirar da cadeia, na derivada em relação a K. Tá? Eu vou colocar ele na frente só para você ver. Derivada de xi em relação a qk, del xi de ak, hk. Sacaram? Você transforma na derivada em relação a qk. Tá bom? E nessa parte você vai quase bem bonita, né? Porque a gente já teria isso aqui nas coordenadas ortogonais, isso aqui também, em relação a K, mas vai ter outro termo que a gente vai ter que trabalhar. Tá? Mas o outro termo eu vou deixar assim, AK, HK, da derivada em relação a xi, del xi, del qk. Não há segredo, eu estou com a folha só para não perder tempo. A gente poderia abrir na regra da cadeia, cada um dos termos ali, organizar o termo aqui, termo lá, e identificando fatorzinho a fatorzinho. Tá? É um trabalho que tem que ser feito ao menos uma vez na vida, como diz nas notas de física matemática de barato, nos exercícios. Menos uma vez na vida. Tá, então, seguindo. Nós temos aqui somatório em I, somatório em K, del, qk, ak, hk. Mais somatório em K, ak, hk, somatório em I e J. Olha, eu vou colocar mais um índice, tá? Aqui, no primeiro termo, a soma em I morreu, ficou só K. No segundo termo, eu vou adicionar ainda mais um J. Vou separar o K para cá, certo? Eu vou daquela linha de J. E daí eu vou fazer o seguinte, vou utilizar a regra da cadeia, vou escrever del QJ, del XI, del QJ, por isso que eu coloquei mais um J, vou utilizar a regra da cadeia aqui, del XI, del QK. Certo? Isso aqui é igual. Eu acho que é compreensível eu dizer que isso daqui é tá? Mais. Ele já está nas coordenadas que a gente gostaria, já não consigo fazer mais nada com ele. Essa relação aqui é muito legal. Então ela está dizendo aqui del QJ, QI, del XJ é igual a 1 sobre HI ao quadrado del XJ del QI. Não é? Nossa relação fica aqui no quadro. Acho que encontra um similar aqui. Somatório em K, AK, HK. Somatório em I, J. Vamos ver onde é que os índices ficam. I, J, J, I, I. Aqui é JI, né? Só tem que copiar a expressão que os índices trocados. 1 sobre HJ ao quadrado, del XI, del QJ. Concorda? Tá? Tá. Ó, vou testar aqui, tá? Agora a gente tem del e aqui que a gente vai ter que abrir. Porque eu vou dessas duas somas aqui e as somas. Dessas duas somas aqui,
Não, das 3 somas, com K, inclusive. Eu quero pegar uns termos, alguns aqui e alguns lá. Tá? O problema é que aqui, ó, se aqui fosse K, se eu conseguisse colocar K na notação inicial, eu pensei, e a resposta saía quase que na hora. Mais 2 passos. Mas eu não. É J. Certo? Ó, eu vou lembrar de uma coisinha. Não vai dar muito, é só. O que eu vou abrir só um termo, e vocês vão ver que o padrão se repete, como o padrão se repete, vai valer para todos. Eu estou apagando aqui no viu, né? Vai surgir um logaritmo muito lindo no meio disso. E esse logaritmo aí, aparece em outros vários pedaços da física. Aparece tanto. Tem que ser quase místico. Surgiu um logaritmo. Eu quero que vocês vejam o logaritmo. Amanhã eu falo mais dele. Ó. Como é que é a expressão dos fatores de escala mesmo? HI ao quadrado é igual a del x j QI, isso daqui elevado ao quadrado, somado sobre I. Se a gente derivasse isso aqui em relação a del xj, derivadas de xj, que cai HI quadrado. Como é que é a derivada disso? 2 vezes, certo? xj del Q I vezes a derivada em relação aqui K e del x j del Q I. Certo? Olha só. Maldito destino. Olha lá, IKI. Certo? Tinha que ser K. A gente vai ter que abrir isso daqui e organizar umas coisinhas, tá? Vou abrir um inteiro. Vamos pensar aqui. Para ajudar a gente, eu vou colocar aqui vou colocar um I e um K mais ou menos conhecidos, digamos assim. No meio de H1 ao quadrado em relação a Q1. Certo? Porque I, K aqui pode ser qualquer coisa. Isso daqui é del x1 I. E eu. Del Q1, del Q. Não, QI é 1. Del x1 del Q1 mais del x2 del Q1 del Q1 del x2 del Q2. Ok. Tá. Vou pegar o primeiro termo. Da somentada. Primeiro termo da somentada. Vou fazer um rascunho aqui, depois eu apago. Tá? Ou eu devo fazer aqui, né? A1, H1. O que está multiplicando? Duas somas. Vamos começar 1 sobre H1 ao quadrado. Agora J sempre vai ir, né? Vamos fazer a soma em Mi, tá? Porque daí o padrão de J se repete aqui. A soma em Mi. Como é que fica? Del x, del Q, J. J é 1, né? Del Q, 1. Del Q, 1. Del x, del
que 1. Tá? Eu vou voltar para x, y, z. Porque quando a gente eu não quero que os índices, os números matem a gente nessa rodada. Mais del y, del q1, del q1, del y, del q1. Mais o mesmo termo com z, certo? Fiz a soma para o i. E i, escolhi k igual a 1. J igual a 1. Somei tá. Agora J igual a 2. 1 sobre H. 2 ao quadrado, certo? Então vamos lá, J igual a 2. Como é que é J igual a 2? Q2, del Q2, del X, del Q1. O K, os últimos. Mais del Y, del Q2, del Q2, del Y, del Q1. Mais del Z, del Q2, del Q2, del Z, del Q1. Vamos olhar. Eu vou ter 4 interesses escrito x, y, mais aqui. Vamos olhar para essa nossa expressão aqui. Deixa eu ver alguma coisa aqui. X, y, tá. O modelo, o teu, a gente consegue identificar como uma derivada de H1 em relação a Q1. Certo? O outro teu, como é que fica o outro teu? Se eu colocar esses pares aqui sempre tem que estar iguais. O do meio não tem problema, mas os pares aqui sempre tem que estar iguais. Né? Se você observar aqui e aqui. É isso que eu estou falando. Eu vou precisar pegar os outros termos que vão surgir aqui, eu tenho que puxar eles daqui e colocar aqui, e desses aqui e colocar nos outros. Esse é isso que fazendo a notação somatória é difícil, porque eu vou precisar pegar 2 termos que vêm da outra soma e colocar os 2 aqui. E esses 2 colocar para lá, manter um aqui. Eu não consigo fazer isso com a notação somatória até agora. Deve existir uma maneira de explicar os termos de notação somatória. Next, ficou discutindo, acho que eu mostrei isso ontem. Tá, vamos continuar. Qual é o próximo passo? Mais 1 sobre H, e é o último termo, né? H3. E depois o padrão se repete. Quadrado. Então tá, vamos lá. É del x, del Q. Agora qual é o índice que a gente está somando? É o J, Q3. Q3, del Q3, del x, del Q1. Mais del y, del Q3, del Q3, del y, del Q1, mais del z, del Q3, del Q3, del z, del Q1. Tá. Eu precisava que os índices estivessem pareados. Aqui não estão pareados. Aqui não estão, aqui não estão, aqui não estão, aqui. Então onde eles estão? Eles estão na próxima soma. Eles estão na próxima soma. Era pior do que eu tinha pensado. Na outra soma, o que aconteceria na outra soma? Seria o índice K, que é o que aparece aqui, seria 2, né? Certo? Eu pegaria a parte de y, o y daquele termo,
As parciais. Não lembro de integrar as parciais. Tá tudo certo. O próximo tema não ajudaria em nada, porque eles sempre vão estar, eles nunca vão estar pareados, né? O próximo tema é B e J. Sim, vai casa. X. Ah, sim. O X que vem lá. Certo, é isso que vai acontecer. O X que vem de lá vai se juntar, porque lá vai ter 1, 2. Eu só posso alterar isso. Eu só posso alterar isso. Sumei sobre J. Para cada J sumei sobre I. Vamos enfiar no K fixo. Vamos para o livro da vergonha. H2 é e se a gente fizesse o 2 e o 1 aqui, 2 aqui, 2 aqui.